Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33 em diante até o 36. É um hino de adoração e é a conclusão de um lindo texto que Paulo deixa para nós. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Vamos falar juntos? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Pode assentar no seu lugar. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é a epístola mais teológica de Paulo. Há um livro que eu li há muito tempo, Romanos, o Evangelho da Salvação. É um livro muito interessante, não existe mais edição. Eu o achei novamente, o pessoal lá do escritório conseguiu achar numa livraria de livros usados, e eu adquiri um outro exemplar. O que eu tinha já estava desmanchando de tão velho. E a carta de Paulo aos Romanos, ela é singular, é teológica, apresenta o apóstolo aos Romanos antes da sua chegada em Roma. Possivelmente, Paulo estava encerrando o seu trabalho no Oriente, planejava visitar Roma antes de ir para a Espanha, e ele manda uma carta antes da sua chegada lá, para apresentar a sua pessoa e também o Evangelho. Antes de ir até Roma, Paulo, no entanto, leva uma oferta aos crentes carentes de Jerusalém. Tinham pessoas muito carentes lá na Judéia, e ele vai levar-lhes uma coleta que foi feita para ajudar aqueles irmãos. E a carta aos Romanos é um tratado muito bem fundamentado sobre a fé. Paulo não usa a mesma estrutura que usa nas demais epístolas. O jeito de Paulo transmitir escrever nas suas epístolas, a estrutura é diferente em Romanos, porque Romanos aborda temas teológicos, temas principais. Por exemplo, o pecado, a rebelião contra Deus é tratada com muita seriedade na carta aos Romanos. Paulo mostra a pecaminosidade do homem, como nós somos destruídos da imagem de Deus em nós pela pecaminosidade. Paulo fala sobre salvação, fala sobre a justificação pela fé. O versículo base de Romanos, o textual, é Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala de salvação, de justificação pela fé. Também fala a respeito da soberania de Deus. Nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele reina, Ele governa. Quando parece que o caos chegou, quando parece que o problema vai vencer, quando parece, a gente até brinca de vez em quando, fala com os amigos, mal venceu, né? Não, o mal não venceu, parece que está no controle. O nosso Deus continua reinando para sempre, tem o poder sobre todas as coisas, acima dele ninguém, igual a ele ninguém. Ele continua no controle de todas as coisas. Quem concorda diz amém. Romanos também trata de serviço. Deus é glorificado quando a igreja o serve. Deus é glorificado quando nós trabalhamos e damos fruto na sua obra. Romanos trata desses temas tão especiais e caros para nós. Se nós retrocedermos um pouco na mensagem, no capítulo 9 em diante, Paulo começa a falar que os judeus
precisam se ajustar ao plano de Deus. Israel tomou o caminho errado, foram escolhidos, chamados, mas rejeitaram, tomaram o caminho inverso. O plano divino foi deixado. Jesus, segundo João, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E João explica isso muito bem no seu evangelho. Paulo se entristece, lá no capítulo 9, ele se entristece pela incredulidade de Israel. Aliás, a incredulidade não entristece só o apóstolo, entristece o próprio Deus. Quando nós queremos agradar a Deus, devemos crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que são da fé chegaram no culto hoje ou ficaram em casa? Se você vive pela fé, pode glorificar o nome de Jesus. Paulo se entristece com a incredulidade de Israel. Os judeus rejeitam a justiça de Deus no capítulo 10. No capítulo 11, o futuro de Israel. Deus rejeitou o seu povo? É uma pergunta. Não, Deus não rejeitou o seu povo. Pelo contrário, o povo virou as costas para Deus. Você já percebeu que Deus sempre permanece no mesmo lugar e que a gente é que às vezes sai da rota, a gente é que às vezes sai da posição? Deus continua como o pai do filho pródigo, lá no portão, esperando, olhando, esperando voltar, esperando que você tome a decisão. Embora Deus seja soberano e governe sobre todas as coisas, Deus não é um tirano. Ele te dá a liberdade para você tomar decisões. Então, nós às vezes saímos da posição, mas Deus não sai. Nós nos movemos, Deus não se move. A terra se abala, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Nós lemos no Salmo 46, mas Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Levante a mão comigo, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem pode dizer amém, diga amém. A salvação veio também para os gentios. Por que veio? Porque os judeus rejeitaram. Quando eles rejeitam, o caminho é aberto para nós. Quando eles não querem, o caminho é aberto para cada um de nós. Nós éramos, como na linguagem de Paulo, zambujeiros bravos, uma planta espinhenta, longe da obra de Deus. Mas quando aqueles que eram dele o rejeitaram, houve um lugar para nós e nós fomos colocados na família de Deus. Sabe por que você está aqui? Porque a graça de Deus te alcançou. Sabe por que você está aqui? Não é porque é mais bonito, porque é melhor, não é nada disso. Vocês são muito bonitos, aliás, mas nós estamos aqui por causa da graça de Deus. É a graça de Deus que nos alcançou, é a graça de Deus que nos colocou de pé. Já tem gente entendendo e dando glória a Deus. É a graça de Deus que nos levantou. Nós estávamos caídos, perdidos, mas fomos achados. A graça de Deus nos alcançou. E aí, nós não devemos, queridos pastores, missionários, obreiros, não devemos nos gloriar. Em que nós devemos nos gloriar? Na cruz de Cristo. Fomos amados por Deus sem merecer ser amados. Fomos chamados por Deus sem que nós fizéssemos algo bom para isso. Deus não nos chamou por causa das nossas qualidades. Ele nos amou apesar dos nossos defeitos. Não nos chamou porque viu em nós alguma coisa, mas por não ver nada em nós. Ele nos chama para fazer tudo o que precisa ser feito em nós. Essa é a graça de Deus. Não devemos nos gloriar. Os ramos originais foram quebrados e nós fomos colocados lá. Eles foram quebrados pela incredulidade deles e nós fomos colocados na oliveira verdadeira por causa da nossa fé. Se Deus não poupou os próprios ramos originais, se Deus não poupou aqueles que foram incrédulos, Romanos 11, 22 diz o seguinte: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para os que caíram, a severidade de Deus, para os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira tu também serás cortado. Fiquemos atentos, meus irmãos, porque o aviso está dado. E agora nós chegamos ao ponto de inflexão para a mensagem de hoje. Dentro da teologia e o ensino de Paulo, os gentios e os judeus
agora chamados para um corpo, formam um só povo, a igreja. Gentios e judeus são colocados no mesmo lugar. Israel não está mais privilegiado por ser o povo da promessa, e gentios não estão separados por serem gentios. Agora em Cristo, todos nós formamos uma família, a família da fé. Somos chamados para sermos parte do corpo de Cristo. 11:32, Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para ser misericordioso com cada um de nós. Deus olhou para nós e resolveu ter misericórdia de nós. Se pela graça Ele nos dá o que nós não merecemos, pela misericórdia Ele nos poupa daquilo que nós merecemos. Você pode adorar a Deus. Ele encerrou todos debaixo do mesmo problema, para usar de misericórdia com todos nós. Eu estou muito agradecido porque Deus me amou. Eu estou muito agradecido porque Ele me usou comigo de misericórdia. Quem tem a mesma gratidão, levante as mãos para o céu. E se você não disse nada, diga algo para Deus nessa noite. Diga muito obrigado, diga eu te adoro, diga Senhor, tu é grande, porque Ele usou de misericórdia conosco. Glória a Deus. Todos nós somos chamados para a adoração. E aí nós chegamos no versículo 33. Eu citei pela manhã que nós fomos ontem, alguns de nós, no velório do pastor Osés, avô da Sabrina, que aqui está, pai da irmã Adri. Que coisa maravilhosa é quando você vê alguém que cumpriu o seu chamado, que honrou a Deus até o final, que combateu o bom combate, que guardou a fé, que deu testemunho e mesmo morto ainda dá testemunho daquilo que fez. Como é bom! A nossa vida deve resultar em glória a Deus. Nossa vida deve ser para glorificá-lo. Se for de outra forma, não será bom. E a gente chega aqui nesse texto, e eu me lembrei da cerimônia de ontem, porque aqui há um hino de adoração. Romanos 11:33 é um cântico de adoração. Em algumas Bíblias a epígrafe diz que é uma doxologia. Doxa no grego é graça, é glória, aliás, doxa é glória, doxologia é glorificação. Então aqui nós temos, meus irmãos, um hino de adoração. Depois de ver que os judeus deixaram escapar a sua oportunidade, que os gentios foram enxertados na oliveira verdadeira, depois que Deus faz dos dois povos um só povo, aí Paulo mostra que esse povo formado por Deus deve viver para a sua glória. A doxologia de Romanos 11:33, isso é uma expressão de louvor a Deus. O plano de Deus, meus irmãos, é perfeito, é sábio. O nosso Deus não erra. Olhe para cá, Deus não erra. O seu plano é perfeito, Ele é sábio. Os métodos e os meios divinos estão além da nossa compreensão. Quantas vezes nós queremos entender o caminho pelo qual Deus está trabalhando? Quantas vezes nós queremos entender os meios pelos quais Deus está agindo, e isso se torna incompreensível à nossa mente. Eu tenho uma palavra para te dizer: se você não entende, não duvida. Porque você não entende, não quer dizer que Deus não sabe, ou que Deus não está fazendo. O que eu não entendo, eu confio. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não estou vendo, mas Ele está vendo. Pode adorar o nome de Jesus. A confiança e a vida da fé nos leva a confiar, mesmo quando não entendemos. Diante de uma situação como o velório, ontem eu fui em 2, e a gente olha que muitas vezes a gente tem a tendência, queridos obreiros, meu diácono Adeildo, a gente pergunta: mas por que comigo? Por que lá em casa? Por que morreu o meu pai?
Por que morreu o filho? Por que aconteceu isso? A gente já viu que a gente tem tantos porquês. A gente tem um monte de porquês. E qual a explicação que a gente dá para uma mãe que perdeu uma criança no ventre? Famílias aqui da igreja passaram por isso. Perdas doloridas, perdas inimagináveis, coisa que vem para destroçar. Como entender os meios pelos quais Deus trabalha? Quando não entendemos, somos chamados a confiar no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento. Confie no Senhor. Deus governa a nossa vida com sabedoria e com justiça. Esse é o resumo do versículo 33. Depois chegamos no versículo 34 e 35. Você está com a Bíblia aberta. E ele diz: porque quem compreendeu o intento do Senhor, quem foi seu conselheiro, quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado. E aí, parece uma redundância, mas não é uma afirmação. Ninguém jamais entendeu a mente do Senhor. Ninguém jamais poderá entender a mente do Senhor. Ninguém pode ser ou foi o seu conselheiro. Ninguém. Deus não deve coisa alguma a nenhum de nós. Este é um resumo desta palavra. Nós somos incapazes de aconselhar a Deus ou criticar as suas decisões. Isaías 40, versículo 13: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o conselheiro que lhe ensinou? Ninguém pode ensiná-lo, ninguém pode aconselhá-lo, porque ele é a sabedoria em pessoa. Se você pode adorar a esse Deus, adore. Mais sábio do que ele, maior do que ele, não há ninguém. Você pode levantar as mãos para o céu. Seu Deus é sábio. Seu Deus é sábio, segura na mão dele. Você vai andar em sabedoria na medida que você confia no seu Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor, aplauda ao Senhor com a melhor palma que você puder. Deus, somente Ele possui o poder e a sabedoria absolutos. E aí, meus irmãos, falando da doxologia, da adoração, Deus concede a Paulo um vislumbre do seu objetivo eterno, e o apóstolo ficou maravilhado. Quem lhe deu primeiro para que fosse recompensado? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ó profundidade das riquezas, não dá para medir a profundidade da ciência e da sabedoria de Deus. Ele diz: ó profundidade da sabedoria, é sófia no grego, e da ciência, gnosis, que é conhecimento. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. O nosso Deus é tão grande que a Bíblia diz que Ele faz o seu caminho no meio da tormenta. Na tempestade a gente se recolhe. Deus, pelo contrário, anda no meio dela. Na tempestade a gente teme. Eu conheço alguns que quando começa a chover muito forte, o cara fica todo apavorado. Tem gente que fica trêmulo. Deus não. Deus não se apavora com aquilo que te apavora. Deus não se assusta com aquilo que te assusta. Deus não se abala com aquilo que tira o seu chão, com aquilo que tira o nosso chão. Você está sentindo a presença de Jesus aqui? Está conseguindo perceber a presença dele? Deus anda no meio da tempestade. A tempestade está rugindo, os trovões estão espoucando, a coisa está assustadora. Pode segurar na mão dele, que ele é sábio. Ele está vindo andando por sobre as águas, ele está vindo no meio da tempestade. O seu caminho acontece até no meio da tormenta. Quão insondáveis são os teus caminhos, os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Aí eu me lembro, meus irmãos, do profeta Isaías no capítulo 55. Ele diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. São mais elevados do que os nossos.
os pensamentos, os caminhos são mais altos. Paulo adora a Deus pela riqueza inescrutável do amor que permite que Deus satisfaça as necessidades do mundo. Um amor menos profundo do que esse não seria suficiente. Como compreenderemos o tamanho do amor de Deus? A altura, a largura, a profundidade, nada pode medir o amor de Deus. Imagine a nossa vida, vamos pensar em nós. O hino 169 da harpa cristã faz uma pergunta, irmã Leomir, diz assim: por que Jesus me ama? Eu não posso explicar. Por que será que Jesus resolveu amar um cara como eu, um sujeito como eu? Aí você pode estar se perguntando: por que será que Jesus me amou? Por que o amor de Deus me alcançou? Porque quando a gente olha com os nossos olhos, que só nós sabemos as nossas coisas, nós sabemos os nossos defeitos, a gente conhece as pessoas, aquilo que as pessoas se deixam conhecer. Cônjuges conhecem intimamente o seu cônjuge, mas conhece tudo? Talvez não. Pais conhecem profundamente os seus filhos, mas conhecem tudo? Talvez não. Mas nós nos conhecemos, nós sabemos quem somos nós. E aí a minha pergunta fica: por que Jesus me ama? E você pode perguntar para si também: por que será que Ele nos amou? Por que será que Ele olhou para nós e nos amou com um amor tão grande, com um amor tão imensurável? Ele nos ama tanto que deu a sua vida por nós. Como entender o tamanho desse amor? Aí eu tenho que te explicar que um amor menor do que esse não resolveria a nossa vida. Só resolve porque é maior do que a nossa compreensão, só resolve porque é maior do que o nosso entendimento. O amor de Deus é tão alto, tão profundo, tão grande, tão largo, que a gente não pode medir esse amor. Esse amor te alcançou, esse amor entrou na sua casa, esse amor mudou a sua vida, esse amor tirou você do caminho do inferno e trouxe você para o caminho da salvação. Você estava perdido, foi achado, você não tinha esperança, agora tem. Você estava caído, Jesus te levantou. Esse amor é tão grande que colocou você na posição que você está, e quando alguém olha, nem entende direito por que Jesus fez isso, e alguém pergunta: por que Jesus te amou? Eu não posso explicar, mas eu não abro mão desse amor. Esse amor me alcançou, alcançou também o povo da primeira igreja Assembleia de Deus. A gente se der glória o dia inteiro, se ficar ajoelhado o dia inteiro, se a gente adorar o dia inteiro, ainda vai ser pouco para pagar o amor de Deus, e não iremos conseguir pagar, seremos devedores para sempre. Porque Jesus me ama, eu não posso explicar. Você concorda? Diz amém. Quem está sentindo a presença de Deus, quem foi alvo desse amor, pode adorá-lo. Ele nos amou tanto. O amor, se fosse o amor de Deus menor do que aquilo que nós recebemos, isso não seria suficiente. Olhe para o mundo e veja o mundo com os seus conflitos. Se a gente olhar para o noticiário, para as redes sociais, se a gente olhar para a nossa volta, aquilo que a gente consegue ver, vamos ver o mundo em decadência. Vamos ver o mundo entrando em curto-circuito. Hoje pela manhã nós analisávamos a questão da nossa juventude, e histórias bizarras acontecem debaixo do nosso nariz, bem perto de nós. Coisas as mais difíceis e inimagináveis. O mundo está em conflito racial, conflito de religiões, de paixões, de maus hábitos. Parece que tudo virou um caos aos nossos olhos. E quando a gente olha com olhos humanos, parece-me, meus irmãos, que não há uma solução. E nós, como cristãos, somos chamados a olhar para o mundo com os olhos de Deus, a olhar para o mundo com os olhos do Senhor. Onde a gente vê destruição, onde a gente vê caos, Deus vê um lugar para trabalhar.
Onde a gente vê alguém perdido, Deus está vendo alguém que pode ser achado. Onde a gente vê uma família destruída, Deus está vendo um lar que pode viver um milagre. Deus vê as coisas de outra forma. Então nós podemos pedir a Deus: unge os nossos olhos para que nós vejamos com os teus olhos. Ver as coisas como Deus as vê. Quando a gente olha para tudo à nossa volta, talvez a gente tenha expressão de espanto, mas quando a gente olha com os olhos de Deus, a nossa expressão tem que ser de louvor, tem que ser de adoração. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu o intento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Eu me lembro de um pastor reformado alemão, que eu já li há alguns anos atrás, um escritor e um compositor muito conhecido nos anos 1700, um compositor luterano, Gerhard Tessgen. Quem era esse homem? Um poeta, um pregador. Ele diz que um Deus que pode ser compreendido não é Deus. Deus é Deus, porque não cabe na mente humana. Deus é Deus porque não tem jeito de ser compreendido. Se Deus fosse compreensível, não seria Deus. Nós precisamos parar para entender que Deus age por sua graça sempre. Quem lhe deu primeiro a Ele, para que seja recompensado? Nós não temos mérito diante de Deus. Nossos méritos, as nossas boas obras, olhe para cá, são como trapos imundos diante de Deus. Não podemos nos justificar com as nossas próprias obras. Quem lhe deu primeiro a Ele, para que seja recompensado? Com Deus nunca receberemos uma recompensa, no sentido de que somos bons o suficientes para receber algo em troca. Não, tudo é por causa da graça de Deus. A graça de Deus é maior do que a nossa vida. Por causa da graça nós somos salvos. Paulo explica: pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Tudo, meus irmãos, é pela graça de Deus. Deus não age no mérito retributivo conosco, porque se tratássemos conforme os nossos pecados, nós seríamos destruídos. O Salmo 103, ele diz: não nos tratou segundo os nossos pecados. Porque Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nós estamos aqui. O homem mais santo dessa cidade, o crente mais santo dessa igreja, é um terrível pecador, que sem a graça de Deus está perdido. Tem gente que chega a encolher. Eu, pastor? Sim. A pessoa mais santa desse ambiente ou da rede social é um pecador que sem Jesus está perdido totalmente. Ninguém de nós merece, mas a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é maior do que todas as coisas. A graça de Deus nos alcança. E quando a graça de Deus nos alcança, a sua misericórdia age em nós e somos poupados daquilo que nós merecemos. Olha, a graça de Deus se manifesta hoje.
trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifesta hoje, levantando quem está caído. Quem pode, adore ao Senhor por isso, porque a graça de Deus se manifesta agora. Se você tem essa convicção, então não deixe passar a oportunidade de dizer obrigado, Senhor, porque a sua graça me alcançou. Porque quem não está na graça está em desgraça, se torna um desgraçado. Mas com a graça de Deus você fica até engraçado. Com a graça de Deus você fica cheio da graça e tem graça para poder também contagiar aquele que está à sua volta. Quem recebeu a graça, levante a mão e adore. Quem está cheio dessa graça, compartilhe essa graça. Quem pode glorificar, glorifique a Jesus, porque a graça de Deus nos alcançou. Não merecemos, mas a graça é suficiente. Quando entendemos que Deus não pode ser compreendido e que a sua graça é suficiente, isso atinge-nos como uma verdade maravilhosa. Tem um grupo musical brasileiro que gravou uma canção que todos nós conhecemos. Ninguém explica Deus. Se fosse explicado, não seria Deus. Vamos adiante. Paulo, na doxologia, ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Fale comigo. Porque dele e por ele e para ele. Estão aí? Vamos falar de novo? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Na nossa vida, tudo é dele, por ele e para ele. Você pode dizer que tudo é dele, por ele e para ele na sua vida? Lá na sua casa, você pode dizer, eu posso dizer, nós podemos dizer que na nossa casa tudo é dele, por ele e para ele. Você pode dizer isso? A gente pode dizer que as coisas mais íntimas, aquelas que ninguém sabe, aquilo que a gente não quer nem contar para ninguém, a gente pode dizer que tudo é dele, por ele e para ele. Você tem essa coragem de dizer? Porque às vezes nós falamos assim: Senhor, isso aqui é seu, mas essa gaveta aqui o Senhor não mexe não, essa porta aqui o Senhor não abre não, esse cômodo aqui, deixa isso aqui fechado. Tudo é dele, por ele, para ele na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida, nós podemos dizer que é dele, por ele, para ele. Nós temos a condição de dizer que tudo é dele, por ele, para ele. Nesses 11 capítulos, meus irmãos, falamos de uma introdução de Romanos, falamos do capítulo 9, quando Israel rejeita, e um monte de coisas que aconteceu até que nós, os gentios, pudéssemos ser enxertados na obra de Deus. Nesses 11 capítulos, depois de ver tudo o que aconteceu, depois de perceber tudo que foi engendrado, trabalhado por Deus para que nós fôssemos alcançados, qual o resultado disso tudo? Tem que ser glorificação a Deus. É para glorificar a Deus de pé. É para glorificar a Deus. Você estava perdido, foi achado. Você está aqui, podia estar em qualquer lugar. Tem gente que podia estar até morto essa hora, mas Jesus poupou sua vida. Você está aí na presença de Deus. Tem gente que dizia, eu já falei isso aqui na igreja, tem que dizer assim: ser crente de jeito nenhum, da Assembleia de Deus, Deus me livre. Agora fica aqui levantando a mão, dando glória a Deus, chorando, fazendo um monte de coisa que dizia que não ia fazer nem amarrado com a polícia do lado. Está aqui crente, servindo a Deus, adorando a Deus, dizendo: eu não era, mas agora eu sou. Eu não fazia, mas agora eu faço. Eu estou na presença de Deus. Olha o que Deus fez na sua vida. Depois de ver tudo que Deus fez, meus queridos irmãos, só tem um resultado: é glorificar a Deus, é adoração a Deus, é dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou nós, diante da maravilha que Deus fez, não temos outra reação. Depois de ver tudo que Deus fez, depois de ver dos 5 princípios da reforma protestante, 3 estão aqui até o capítulo 11, sola fide e sola gratia, que resultam em soli Deo glória, ou seja, por causa da fé e por causa da graça de Deus, nós só temos uma coisa para fazer:
a Ele seja a glória para sempre, a Ele seja a glória para sempre, a Ele a glória. E aí me vem à mente uma palavra escrita pelo pastor John Stott. John Stott morreu octogenário, um grande homem de Deus, um grande escritor evangélico. Quando John Stott morreu, deixou um grande legado, um grande homem, capelão da rainha da Inglaterra por muitos anos, pregador eloquente, escritor prolífico, um grande homem. E ele diz que não devemos separar a teologia, a nossa crença em Deus, da doxologia, o nosso culto a Deus. Tem gente que é teólogo demais, mas adora de menos. Sabe tudo de Deus, mas não tem fervor na alma. Devemos ter cuidado para não termos teologia sem devoção. Teologia sem devoção vai gerar frieza. Saber tudo de Deus, entender tudo de Deus, saber um monte de coisa, mas não ter piedade, não ter devoção, vai gerar frieza. E ter devoção sem ter teologia pode nos levar à meninice ou à imaturidade. Então a gente não pode separar a nossa teologia, a nossa crença em Deus, da nossa doxologia, a nossa adoração a Deus. Você sabe de Deus, está aprendendo sobre Deus, não vai compreender tudo, mas está caminhando. Prossigamos em conhecer o Senhor. Você não vai saber tudo, mas você quer ficar perto dele, quer conhecer mais de Deus. Então, enquanto você conhece, também o adore. Nossa teologia não pode ser dissociada da nossa adoração. Saber tudo não vai resolver nada se a gente não tiver uma adoração genuína. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que as coisas profundas de Deus devem levar-nos à adoração e não à fria especulação. Quando a gente vê as coisas profundas de Deus, aquelas que a gente não compreende, aquelas que a gente não consegue medir, isso deve levar-nos à adoração. Quando eu não entendo o que Deus faz, isso deve me levar para perto dele para adorá-lo. Um testemunho pessoal: eu orei para Deus curar o meu pai. Deus resolveu levá-lo. Quando eu não entendo o que Deus faz, eu preciso me render em adoração. Davi, quando pecou com Batseba, foi gerada uma criança. O profeta Natan chegou e disse assim: olha, essa criança vai morrer. O juízo de Deus foi sobre aquele homem por causa do seu pecado. E quando ele ouve minhas diaconisas, ele diz assim: olha, eu vou orar, porque enquanto eu oro, pode ser que Deus tenha misericórdia e a criança seja poupada. E ele vai orar. Deus resolve não poupar a criança. Ele faz a barba, lava o rosto, veste uma roupa e vai para o templo adorar. Quando eu não entendo o que Deus vai fazer, só me resta fazer uma coisa: adorar. Quantas vezes a gente não entende, a gente desespera. A gente não entende, a gente reclama. A gente não entende, a gente faz um monte de coisa, a gente fala um monte de bobagens. Se não entendemos, devemos adorá-lo. Se não compreendemos, porque as coisas profundas de Deus devem levar-nos para a adoração. Quando a gente vê a profundidade da obra de Deus, quando a gente vê a profundidade daquilo que Deus está fazendo, isso deve nos aproximar mais de Deus. O Dr. John Murray disse o seguinte: Deus é a origem de todas as coisas, no sentido de que elas procedem de Deus. Todas as coisas vêm dele. A mulher de Jó, diante da calamidade, ela diz para Jó: vai manter íntegra a sua fé
amaldiçoa esse Deus e morre. Aí ele diz: nós recebemos o bem dele, não receberíamos o mal. A gente tem que saber que todas as coisas vêm dele, é dele, da sua boa mão é que vem todas as coisas. Alguém me disse outro dia: não, que o diabo fez, o diabo faz. Olha, o diabo é um cão na corrente. E fica tranquilo, porque na vida do servo de Deus não é o diabo que manda, você está dando muito poder para ele. Quem manda na sua vida é Jesus, quem governa a sua vida é Jesus, quem governa a sua casa é Jesus. Eu vi um pastor um dia pregando num culto da nossa empresa. Ele disse o seguinte: alguém chegou para ele e falou assim: pastor, o que o senhor entende de demonologia? Eu falei: não entendo nada. Demonologia não sei não. Cristologia, eu estou aprendendo alguma coisa. Agora, demonologia, não sei. A gente está colocando na mão do diabo coisas que nós não deveríamos colocar. Você é de Deus, sim ou não? Sua casa é de Deus, sim ou não? Sua família é de Deus, sim ou não? Se é de Deus, o diabo não toca. Ele está agindo, está rugindo, está rodeando, está campeando. Mas você é de Deus, sua vida é de Deus, sua família é de Deus, sua casa é de Deus, tudo é de Deus, é dele, é dele, é dele. Glória, glória pois a ele eternamente. Não estou dizendo que o diabo não está agindo, ele é assim mesmo. Eu vi um coach outro dia, não gosto de ficar seguindo coach, mas recebi o vídeo, meu irmão Fabrício me mandou. Pablo Marçal mandou para mim e falou assim: olha, você tem que aprender algumas estratégias. Olha só, o diabo é um derrotado, mas levanta todo dia para tocar terror em todo mundo. É um derrotado, mas não desiste. Levanta para tocar terror. E a gente, diante de um espirro, a gente para. Está na hora da gente levantar a cabeça. Ele chegou, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então se levanta, sua casa, sua família, eu repito, são de Deus, e o maligno não lhes toca. Tudo é dele. Ele é o Criador, é o agente por intermédio de quem todas as coisas subsistem e são direcionadas à sua devida finalidade. Deus é o Criador, é o agente que direciona todas as coisas para cumprir a sua finalidade. É por isso que Paulo escreve dizendo: ele abre, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto ou o seu propósito. Pode ser algo ruim aos seus olhos, mas é para glorificar a Deus. Todas as coisas contribuirão juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você não entende agora, mas Deus vai ser glorificado na sua vida. Quem concorda diz amém. A gente pode não entender, mas Deus dirige todas as coisas para a sua glória. Ele, o Senhor, é a finalidade essencial. Dr. John Murray diz isso: cuja glória todas as coisas haverão de redundar. Ou seja, ele é o centro, e as coisas só dão certo se resultarem em glória a ele. Se for para a glória dele, a gente passa no vale. Se for para a glória dele, a gente perde coisas que nos são caras. Se for para a glória dele, a gente enfrenta até a morte, mas a gente vai, porque todas as coisas devem resultar em glória para ele. E você concorda com isso? Tudo servirá para a glória de Deus na sua vida? Estou terminando. O Dr. Murray também diz que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ao Senhor, e essa frase eu achei muito interessante, ao Senhor nós devemos não somente tributar a glória, mas para ele deve resultar toda a glorificação que for gerada através de nós. Deus não compartilha a sua glória, não divide a sua glória. Se algo for dividir a glória de Deus, ele não aceita. Tudo deve resultar em glória para ele. E aí a gente termina. O que estamos fazendo é para a glória dele,
Isso serve para todos nós. Nossa vida, nossa casa, aquilo que Ele já te deu, que está na sua mão para você tomar conta, está resultando em glória para Ele. Lá no seu trabalho, isso está resultando em glória para Ele. O nosso testemunho, para todos nós, estamos glorificando a Cristo com a nossa vida. Estamos glorificando a Cristo com aquilo que nós não entendemos. Estamos glorificando a Cristo com aquelas coisas que são as mais chocantes que às vezes acontecem para nós. Eu gostaria de prometer para vocês que não teríamos problemas essa semana. Gostaria de chegar aqui e dizer: a sua vida vai ser uma beleza. Você não vai passar por perda, por aflição, por doença. Não vai chegar doença no seu filho, na sua casa, não vai ter problema, não vai morrer um ente querido. Mas eu não posso dizer isso. Eu não sei o que virá amanhã. Nós não sabemos como as coisas acontecerão. Mas se nós não sabemos e não entendemos, glória pois a Ele eternamente. Se não sabemos e não entendemos, nós devemos ter em mente que tudo vai glorificar a Ele. Como será amanhã? Não sei. O que vai acontecer na esquina da igreja? Não sei. Que surpresas a gente vai receber? Eu gostaria de dizer para você que você não terá nada de sobressalto, que a vida vai ser suave. Mas pode ser que não seja. E se a vida não for suave, se problemas acontecerem, se coisas acontecerem, se a gente não entender o caminho de Deus, vamos deixar o controle na mão dEle, e a Ele seja a glória para sempre. A Ele seja a glória. Se a gente ganhar, a Ele seja a glória. Se a gente perder, a Ele seja a glória. Se a doença chegar, a Ele seja a glória. Se a cura chegar, a Ele seja a glória. Se a bênção, a resposta vier, a Ele seja a glória. Se ela não chegar agora, a Ele seja a glória. Se você está surfando na crista da onda, a Ele seja a glória. Mas se a tempestade está se abatendo sobre o seu barco, levante a mão e diga: a Ele seja a glória. Se você está alegre, a Ele seja a glória. Mas se chegou o tempo de chorar, a Ele seja a glória. A Ele a glória para sempre. Para sempre, amém. Fecha seus olhos. Queremos te glorificar, Senhor. Te glorificar com a nossa vida. Te glorificar, ó Deus, em todos os momentos. Queremos viver para a sua glória. Senhor, nos ajude a dar testemunho da tua presença e da tua glória em nós. Ó Senhor, e tudo aquilo que vier, tudo aquilo que acontecer, que nós sejamos exatamente, ó Deus, aqueles que glorificam o seu nome. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai chegar, eu não sei, Senhor, o que virá. Eu gostaria, Senhor, de dizer para o meu irmão, para a minha irmã, que tudo correrá suavemente, mas, Senhor, se não correr, ao Senhor seja glória para sempre. Nós te adoraremos, nós diremos: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós diremos: ao Senhor seja glória para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, pelos séculos dos séculos. A Ele seja a glória. Nós iremos glorificar o seu nome, Senhor, nas lutas e nas provas. Nós iremos glorificar o seu nome, Senhor, quando o sol estiver brilhando, mas quando ele também se esconder. Nós iremos glorificar o seu nome, Senhor, em toda e qualquer situação. Nós iremos glorificar o seu nome, Senhor, quando não compreendermos os meios pelos quais o Senhor está trabalhando. Nós iremos glorificar o seu nome, e nós não abrimos mão de viver para a sua glória. Levante a sua mão para o céu. Segura na nossa mão, Senhor. Segura essas mãos levantadas. Nos ajude, Senhor, a viver para a sua glória. Não nos deixes desistir, não nos deixes parar, porque tudo é para a sua glória. Deus, a nossa vida é para a sua glória. A nossa família, Senhor, é para a sua glória. Deus, as nossas lágrimas são para a sua glória. Nossa dor é para a sua glória, e tudo resultará, ó Deus, em adoração para o seu nome. Nós não seremos teólogos frios, seremos cheios da sua glória, porque repetimos, porque dele, por ele, para ele são
todas as coisas. Se eu não fosse crente, eu tomava decisão hoje. Se eu não tivesse entregado a minha vida a Jesus há muitos anos atrás, eu diria: hoje eu vou me render. Se eu estivesse longe, eu voltava agora, porque a Ele deve ser dada a glória. Você não sabe quanto tempo você tem, então a Ele seja a glória. Se você quiser tomar uma decisão, hoje é o dia, não deixa para amanhã. Se você estiver longe, hoje é o dia, não deixa para amanhã. Outro dia a gente terminou o culto aqui, a gente estava orando aqui, já saindo, veio uma senhora, ela e a neta, dizendo: ó pastor, não fui lá na frente, mas eu quero tomar uma decisão. Não deixa para depois, a decisão mais importante da sua vida, porque a Ele seja a glória para sempre. Mãos para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo. Todos nós que amamos a Jesus e aguardamos a sua vinda, digamos juntos: amém.